Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes alvinegros que sintonizam a audiência do rádio nesta quinta-feira, 24 de abril de 2014, o Jornal da Clube. E dizer a você, Renato, que nos áreas do Palácio Planalto Bezerra só forte manhã decidida de quinta-feira. E já no primeiro expediente constam 6 vereadores inscritos com um tempo total de 90 minutos. Deputado Fernando Colares, do Solidariedade, deputado Professor Teodoro, deputado Eliane Novaes, deputado Eli Aguiar, deputado Elton Landim, deputado Ronaldo Martins. E no segundo expediente, com um tempo também total de 90 minutos, 5 oradores inscritos, deputado Professor Pinheiro, deputado Tim Gomes, deputado Mauro Filho, deputado Júlio César Filho e deputado Miriam Sobreira. A Assembleia Legislativa promove nesta quinta-feira a audiência pública sobre os problemas da questão territorial indígena no Ceará. O debate acontece às 14 horas no complexo das comissões técnicas aqui da Casa. A audiência atende requerimentos do deputado Professor Pinheiro do PT, que demonstrou preocupação com a regularização das terras. Segundo o parlamentar, das 23 terras indígenas do Estado, somente uma está regularizada, enquanto as outras vivem em clima de tensão e insegurança. E a Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira, Renato, a partir das 19 horas, 7 da noite, no auditório 13 de maio, sessão solene em comemoração ao Dia do Contabilista, celebrado em 25 de abril. O requerimento para a solenidade é de autoria do deputado Tim Gomes, do PHS. Aliás, o deputado Tim Gomes ontem, é verdade, hoje eu estou vendo aqui uma matéria na imprensa hoje, que a possibilidade de Tasso Gereissati ser candidato ao Senado provocou debate ontem na Assembleia Legislativa. O deputado João Jaime disse que o Ceará vai ter a oportunidade de corrigir o erro de 2010, quando Tasso perdeu a eleição. Seria como reparar uma injustiça. O deputado diz: hoje, muitos que não votaram nele se arrependem, porque temos uma representação capenga no Senado. Apenas um senador se destaca à frente das discussões, que é o senador Eunício Oliveira, disse o deputado João Jaime ontem no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Tim Gomes, ao que parece, declarou que apoia Tasso, é verdade, João? É verdade. Segundo o Tim Gomes, ele disse que o Tasso nunca deveria ter nem saído da política, porque prestou relevante serviço ao Estado do Ceará, como o Programa de Saúde da Família, a Água do Castanhão e outros benfeitorias que o Ceará tem, deve-se a Tasso Gereissati. Tim Gomes fez rasgados elogios ao ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB. E é uma figura impoluta do Estado do Ceará, foi o que disse o deputado Tim Gomes, inclusive com grandes elogios à figura de Tasso Ribeiro Gereissati. Mas como eu falei a você e aos ouvintes, o deputado Tim Gomes, ele salientou que o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará foi fundado em maio de 1946 e instalado em junho de 47. O Conselho Regional congrega a classe contábil cearense formada de cerca de 23 mil profissionais, entre contadores e técnicos em contabilidade. O Instituto de Estudos e Pesquisas sobre Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, por meio do projeto Cine em Cena, Assembleia, está com inscrições abertas até o dia 28 deste mês para a oficina de som básico para audiovisual, ministrada por um dos fundadores do coletivo Alumbramento Pedro Diógenes. O curso é gratuito com direito a certificado e acontece de 5 a 9 de maio, das 8h30 às 12 horas, na Universidade do Parlamento. Maiores informações pelo telefone 085-3277-3706. O deputado Gônia Arruda garante que o partido dele, o PSD, vai se reunir para apoiar o candidato do governador Ciro Gomes. No momento certo, o PSD, o nosso partido, o presidente Almeci Pinto, vai reunir a nossa bancada, as lideranças do nosso partido, para a gente fazer uma avaliação do cenário. E vamos ver quem nós vamos apoiar para governo do Estado, para a vice-governadoria e para o Senado. Antecipando que o PSD trabalha para marchar junto com os partidos que apoiam o governo do Estado. Em complemento à sua matéria, meu caro Renato Abreu e ouvintes, o deputado João Jaime vai unir partidos para apoiar a candidatura de Tasso. É isso, deputado? Muito importante a candidatura do Tasso Gereissati ao Senado Federal. Nós iremos trabalhar para unir as oposições, unir o PMDB, unir o DEM, unir o PR, unir todo o PRB, unir todos os partidos que possam apoiar
um candidato forte ao governo à oposição e o senador Tasso Gereissati ao Senado. Já o senador Eunício Oliveira, Renato. O Jonas? Foi não. Ainda falando do deputado João Jaime, que a gente ouviu aí um pouquinho, o deputado também criticou ontem declarações do deputado José Guimarães, que é pré-candidato ao Senado pelo PT, que insinuou que Tasso Gereissati deveria se aposentar ao invés de disputar a eleição. Segundo João Jaime, a trajetória política de Tasso é incomparável, ao contrário do deputado Guimarães, que, segundo lembrou João Jaime, esteve envolvido no escândalo dos dólares na cueca. Segundo o parlamentar, o petista só escapou do processo de cassação de mandato da Assembleia porque a votação dos colegas se deu de forma secreta. João Jaime ressaltou ainda a prisão do irmão do deputado Guimarães, o ex-deputado federal José Genuíno, é envolvido no caso do Mensalão, ele que está preso lá na Papuda junto com o Zé Disseu. É verdade, e para você ter uma ideia, o Guimarães não sabe a confusão que arrumou com a Associação dos Aposentados do Estado do Ceará. Essa demanda de pessoas que estão aposentadas, que votam ainda, que têm representação, está indignada com as declarações do presidente do PT, o Diacir Diniz, e também com as declarações de Guimarães do PT, que quer diminuir essa classe que já trabalhou pelo Estado do Ceará, que são os aposentados aqui. Portanto, o senador Eunício Oliveira, meu caro Renato, ele descarta a aliança com o PSDB e diz que vai apoiar Dilma, porque não é traidor. Vamos ouvir Eunício Oliveira. Primeiro, a posição do PMDB independe da posição dos demais partidos. Eu acho que eu respeito plenamente a posição tomada por qualquer partido político. Segundo, não foi bem assim a colocação de que não queria aliança com o PMDB. Foi o contrário. Queria aliança com o PMDB, condicionando essa aliança a um apoio já direto do senador Eunício Oliveira ao candidato a presidente, o senador Aécio Neves. Eu tenho pelo senador Aécio Neves melhor relacionamento, maior carinho, mas eu tenho um compromisso e eu não traio. A minha história política não é uma história de traição, é uma história de decência, de correção. Eu apoiei o presidente Lula, fui ministro do presidente Lula, apoiei a presidente Dilma e vou apoiar a presidente Dilma nessas eleições. Esse aí é o senador. Aliás, o Jonas, o senador Eunício está certíssimo. Chega de traição, né? É verdade. Ele está certo, ele tem compromisso com a presidente Dilma, vai votar na presidente Dilma, isso aí ninguém tem nem dúvida disso. Agora, nada impede que os eleitores do senador Eunício, na hora de votar, votem nele e não Tasso pro Senado, nada impede. Pode fazer essa dobradinha. Mas não tem quem impeça isso. O sujeito pode votar. Na hora do voto, o eleitor é livre. É livre na hora da cabine. O cara vai para a urna, ele vota no presidente que ele quer, no governador que ele quer, no senador que ele quer, no deputado federal que ele quer e no deputado estadual que ele quer. Isso aí, essa liberdade é do eleitor, não tem quem tire. É verdade, e Eunício Oliveira é muito cortejado no Senado Federal porque é uma grande representação na política brasileira, inclusive no estado do Ceará. Por onde passa, Eunício é reconhecido pelo trabalho que tem feito para o estado do Ceará e para todo o Brasil como um todo. E a deputada federal Gorete Pereira, do PS do Ceará, acompanhou na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de lei 275/2001 do Senado, que muda as regras para a aposentadoria de mulheres policiais. Pela proposta, Renato, as servidoras se aposentam após 25 anos de contribuição, desde que tenham sido policiais por pelo menos 15 anos. Conseguimos votar o projeto mesmo com a orientação contrária do governo. Como procuradora adjunta da mulher, comemoro mais uma vitória para as mulheres brasileiras, foi o que disse Gorete Pereira. A votação foi na seguinte condição: 343 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções. E o plenário da Câmara dos Deputados, Renato, aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de lei 1332/2003 do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que regulamenta a criação e o funcionamento das guardas municipais, permitindo o uso de arma de fogo nos casos previstos no Estatuto de Desarmamento da Lei 10.826/2013. O texto aprovado é de uma subemenda do relator pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, que incorporou as negociações com o partido e o governo. Para você ter uma ideia, os guardas municipais agora, eles têm
a seguinte condição: a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai reservar às guardas municipais o número 153 e uma faixa exclusiva de frequência de rádio. A Guarda Municipal também terá o direito à prisão especial antes de condenação definitiva. A questão da estrutura hierárquica da Guarda Municipal não poderá usar denominação idêntica à das Forças Militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. E, para finalizar, será permitido o uso de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Portanto, um avanço aí nessa questão da Guarda Municipal, que aí ganha uma condição para trabalhar com dignidade. O 8º encontro de jornalistas, radialistas e blogueiros do Ceará acontece no próximo sábado, portanto, dia 26 de abril, na cidade de Tauá, região dos Inhamuns. O evento, que terá início às 9 horas no Centro Pastoral São José, é organizado pela ARCEG, Associação dos Cearenses Jornalistas do Interior, com apoio da Prefeitura de Tauá. Para esse encontro, Renato, são aguardados cerca de 400 comunicadores e blogueiros das diversas regiões do Ceará, bem como políticos ligados à ARCEG e aos anfitriões do encontro. Outras novidades paralelas brindarão os participantes, é o que garante o jornalista João Ferreira, que também sintoniza a gente neste exato momento. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a exigência de consentimento prévio e livre do indivíduo para se submeter a teste de paternidade. Mas nós vamos a Brasília com a Nara Ferreira, ela tem os detalhes. O projeto de 2012 estabelece novas condições para exames genéticos em seres humanos. Nos casos de determinação de vínculo genético, como o teste de DNA, o projeto exige consentimento prévio, livre e informado do indivíduo a ser periciado ou de seu representante legal. Se o periciado não estiver em condições de expressar seu consentimento, nem contar com representante legal, uma autorização judicial poderá substituir o consentimento prévio. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, apresentou um relatório favorável ao projeto e lembrou que o princípio da legalidade está garantido no artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A senadora destacou que no Brasil não há lei que constranja alguém a se submeter a exame de tal natureza, e ainda que houvesse, não estaria de acordo com os princípios da Carta Magna. Mas ela lembrou que o Código Civil prevê que, no caso de teste de paternidade, a recusa do exame ordenado pelo juiz poderá servir como confirmação do que se pretendia obter com o exame. O próprio ordenamento jurídico vigente admite a possibilidade que alguém que recuse a submeter-se ao exame de determinação de vínculo genético, ainda que para tal hipótese reconheça como possível implicação e presunção até a prova em contrário de paternidade. Seja como for, isso é bem diferente de coagir o indivíduo a sujeitar-se, contra a sua vontade, à extração de material hematológico ou qualquer outro de seu corpo. O projeto, que veio da Câmara dos Deputados, segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. E para concluir o nosso trabalho, meu caro Renato, dizer a você que com 33 minutos, Romarinho avançou no ataque e chutou, mas a defesa do vovô tirou. Em seguida, Robert finalizou, mas parou novamente na zaga do Ceará. Aliás, o goleiro do Ceará, parabéns ao Ceará, ganhou o campeonato ontem, 0-0, jogou com um regulamento debaixo do braço. Mas parabéns também ao valente time do Fortaleza, parabéns ao presidente Osmar Baquite. Nessa hora, tem um bocado de gente que vai cuspir no prato que comeu, mas ontem o Fortaleza fez um grande jogo, foi um grande clássico. É tanto que a imprensa hoje está dizendo, o maior nome do jogo foi o goleiro Luiz Carlos do Ceará. Aprovado quem é que teve mais perto do gol. Mas o 0-0 dava o título ao Ceará, como de fato deu. Mas o maior nome do jogo de ontem, do clássico, e outro passou por 2 televisões, só não viu quem não quis, foi o goleiro do Ceará. O que prova que o time do Fortaleza esteve mais perto de fazer o gol. Foi um grande jogo de futebol. Assisti o jogo e fiquei muito feliz pelo futebol apresentado. Parabéns ao deputado Osmar Baquite, presidente do Fortaleza. Fortaleza perdeu, mas jogou um grande jogo. Tem que sair um campeão, o Ceará. Parabéns aos alvinegros. E parabéns ao goleiro do Ceará, o melhor nome da partida. É verdade, o Fortaleza buscava um gol, mas mostrou descontrole, e então o apito final, meu caro Renato, decretou mais um título. Não, mas não houve descontrole não. O que houve foi um goleiro que pegou tudo lá atrás. Essa que é a verdade. O goleiro do Ceará merece levar do bicho que deram para os jogadores do Ceará,
metade do bicho tem que dar pro goleiro. É verdade, mas do dinheiro que vão dar pro bicho aí, pros jogadores do Ceará, tira o dinheiro do Magno Alves, que não fez nada, e dá pro goleiro Luiz Carlos do Ceará. E a torcida do Ceará tenha juízo e não aceite que esse título seja usado politicamente nessas eleições. É verdade, mas o tetracampeonato 2011, 2012, 2013 e 2014, a glória aí para os 100 anos do Vozão do Coração, lá do Paraguaçu, meu caro Renato Abreu. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia, sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Você tá alegre, né? Você tá alegre. Eu tô notando que você tá meio... 7 horas e 29 minutos. Daqui a pouco, olha, o Fernando Hugo Colares deve estar agarrar um bolo. O Fernando Hugo deve mandar um bolo lá pra casa do goleiro Luiz Carlos. Esse goleiro do Ceará, olha, que goleiraça, hein? Parabéns ao goleiro Luiz Carlos. O Fernando Hugo já convidou para, na entrada do plenário da Assembleia, todo mundo degustar um pedacinho de bolo alvinegro, meu caro Renato Abreu. E manda lá pro goleiro. Agora, é o que eu tô dizendo aí, cuidado para não usar esse título na eleição desse ano. Cuidado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo, Jonas Melo? Renato, você continua com o Renato Abreu, o Jornal da Clube, da Assembleia Rio, Casa do Povo, Jonas Melo, o repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu.